Você acredita que estar sozinho é uma desvantagem. Você foi condicionado a pensar que o isolamento é o mesmo que fraqueza, que a ausência de aliados significa o fracasso. Mas e se eu disser que você está completamente errado? E se a sua solidão for, na verdade, a arma mais letal que você tem à sua disposição? A verdade é que a sociedade mente para você. Eles querem que você precise do rebanho, porque um homem no rebanho é fácil de controlar. Hoje, você vai descobrir o estoicismo brutal, uma filosofia esquecida, adaptada para os dias de hoje, que apenas 1% dos homens tem a audácia de aplicar. Nós não vamos falar sobre virtudes poéticas, vamos falar sobre poder, controle mental e dominação pessoal. Você está aqui porque sentiu que falta algo, sentiu que a sua mente reage demais, que as emoções ainda controlam as suas ações. A maioria das pessoas vai fechar este vídeo nos próximos 30 segundos. Elas não suportam encarar a própria fraqueza. Mas se você é diferente, se você pertence à elite mental que está pronta para a verdade, prove. Escreva nos comentários agora mesmo: eu aceito o isolamento. E prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir vai destruir o homem que você era ontem. Olhe ao seu redor. O homem moderno está em crise. Ele vive em um estado constante de histeria silenciosa. A menor frustração o destrói. Um comentário negativo arruína o seu dia. A ausência de mensagens no celular o mergulha em ansiedade. Nós fomos ensinados a buscar conforto acima de todas as coisas. A sociedade nos envolveu em plástico bolha, exigindo que sejamos compreendidos, aceitos e confortados a cada instante. Mas o mundo real não perdoa. O mundo real não se importa com os seus sentimentos. Quando a tragédia atinge, quando o fracasso bate à sua porta, não haverá ninguém para salvar você. A grande tragédia da nossa época é que perdemos a espinha dorsal. Trocamos a dureza de espírito por aplausos vazios. O estoicismo brutal não é sobre ler livros poéticos. É sobre a aplicação prática de uma frieza estratégica. É sobre olhar para o caos moderno e não piscar. Quando você entende que ninguém virá ao seu resgate, a sua perspectiva muda para sempre. Você para de sangrar emocionalmente. Você começa a construir muros intransponíveis na sua mente. Este é o ponto de virada. A partir de agora, você deixa de ser a vítima das circunstâncias e assume a postura do arquiteto do seu próprio destino. Preste muita atenção, porque as regras do jogo estão prestes a mudar. A ilusão da companhia constante. A maioria dos homens passa a vida inteira fugindo de si mesmos. Eles buscam o barulho incessante. Eles ligam uma tela, procuram uma conversa fútil, uma distração barata. Tudo para não precisar enfrentar o silêncio do próprio quarto. Mas aqui está a verdade sombria. A necessidade de companhia é uma muleta emocional. É um anestésico para uma mente frágil e assustada. Quando você está cercado de outras vozes, você nunca consegue ouvir a sua própria intuição. O estoicismo brutal exige que você olhe diretamente para o vazio. Ele exige que você enfrente os seus próprios demônios no silêncio absoluto, sem música, sem telas, sem ninguém para transferir a culpa. Você acha que precisa de uma equipe, de amigos ou de parceiros para vencer na vida. Isso é um mito projetado para manter você dependente. A força real, aquela que é inabalável, nasce no isolamento extremo. É na solidão absoluta que você descobre do que realmente é feito. O homem comum quebra sob o peso esmagador da própria mente. O homem de elite usa esse mesmo peso para forjar o seu caráter de ferro. Eis o que distingue um homem forte dos demais. Ele não precisa de testemunhas para validar a sua existência. Ele é uma fortaleza em si mesmo, impenetrável e autossuficiente. O desapego emocional como armadura. Desde a infância, você foi ensinado a expressar tudo o que sente. Foi dito que a raiva, a tristeza e a frustração devem ser colocadas para fora. Isso é um erro fatal.
Quando você expõe as suas emoções a cada provocação, você entrega o controle remoto da sua mente para os outros. Qualquer idiota na rua ou na internet pode dizer uma palavra e fazer você perder a cabeça. Isso não é liberdade. Isso é escravidão absoluta. O estoicismo brutal ensina a arte do desapego emocional. Imagine a sua mente como um cofre de banco. Ninguém tem a senha, exceto você. Quando alguém ataca você, quando os planos falham, o impulso natural é reagir, gritar, sofrer. O homem superior, no entanto, cria uma pausa letal entre o evento e a sua reação. Ele observa a situação como se fosse um jogo de xadrez do qual ele não faz parte. A ofensa bate na sua armadura e cai no chão. Muitos acreditam que o desapego o torna um robô sem sentimentos. Pelo contrário, ele reserva a sua energia emocional apenas para o que realmente importa. Eis o que distingue um homem forte dos demais. Ele decide ativamente como vai se sentir. O mundo pode estar em chamas ao seu redor, mas por dentro, o lago da sua mente permanece completamente imóvel. Ele não reage, ele orquestra. A dor é apenas uma fonte de dados. Nós vivemos em uma cultura que foge da dor como se fosse uma praga. A primeira dor de cabeça e você toma um comprimido. O primeiro desconforto no treino e você desiste. O primeiro coração partido e você entra em colapso. O homem médio classifica a dor como algo ruim, algo que deve ser evitado a todo custo. Mas para o estrategista estoico, a dor não tem moralidade. Ela não é boa nem ruim. A dor é simplesmente informação crua. É o seu corpo ou a sua mente enviando um relatório de status. Quando você sente a dor do esforço, é o seu limite sendo expandido. Quando você sente a dor da rejeição, é o mercado dizendo onde você precisa melhorar. O estoicismo brutal exige que você remova a emoção do sofrimento. Pare de narrar uma história trágica na sua cabeça sobre como a vida é injusta. O universo não opera com justiça, ele opera com causa e efeito. Quando a dor chegar, não chore. Analise. O que esse desconforto está tentando me ensinar? Onde está a brecha na minha defesa? Aceitar a dor é tirar o poder que ela tem sobre você. Eis o que distingue um homem forte dos demais. Ele não foge do fogo. Ele entra nele voluntariamente, sabendo que as chamas vão queimar as suas fraquezas e deixar apenas o aço puro e inquebrável da sua essência. A morte do ego frágil. O ego moderno é a coisa mais patética que existe. Ele precisa ser bajulado, elogiado e reconhecido a cada 5 minutos. Se alguém o critica, o ego sangra. Se alguém o ignora, o ego entra em desespero. O seu ego é o seu maior inimigo, porque ele cria pontos cegos gigantescos na sua visão estratégica. O estoicismo brutal não pede que você diminua a sua confiança, mas exige a aniquilação total da sua fragilidade. O verdadeiro poder não vem de gritar ao mundo o quão bom você é. Vem da certeza silenciosa de que a opinião dos outros é completamente irrelevante para a sua missão. Quando você mata o seu ego superficial, você se torna invisível para os ataques dos seus inimigos. Eles não têm mais onde atingir. Um insulto só tem poder se você secretamente temer que ele seja verdade. Quando você aceita as suas próprias falhas e as domina, ninguém pode usá-las contra você. O homem fraco defende a sua imagem com unhas e dentes. O homem de elite sabe que a sua imagem é apenas uma ferramenta, um disfarce que ele veste ou tira, conforme a necessidade. Eis o que distingue um homem forte dos demais. Ele é inofendível, não porque ele é ignorante, mas porque ele entende que a mente de um rei não se preocupa com os sussurros dos camponeses. O poder absoluto de dizer não. A sua atenção e o seu tempo são os recursos mais escassos e valiosos que você possui. No entanto, você os distribui como se fossem lixo. Você diz sim para eventos aos quais não quer ir. Sim para pessoas que sugam a sua energia. Sim para distrações baratas que sabotam os seus objetivos.
Por que você faz isso? Pelo medo infantil de não ser aceito. O estoicismo brutal baseia-se na restrição impiedosa. É a arte sombria da recusa. Dizer não é um ato de violência contra a mediocridade. Quando você diz não, você está afirmando o seu território mental. Está erguendo muros ao redor do seu foco. Não existe sucesso real sem sacrifícios dolorosos. Você precisa decepcionar as pessoas. Você precisa ser rotulado como frio, ausente ou obcecado. As ovelhas sempre condenam o lobo pela sua ferocidade, mas esquecem que é a ferocidade que o mantém vivo. Cada sim que você dá para algo inútil é um assassinato lento do seu potencial. Cada não que você pronuncia é um tijolo a mais no império que você está construindo no escuro. Eis o que distingue um homem forte dos demais. A sua palavra favorita não é o sim complacente, é o não absoluto e definitivo. Ele prefere o respeito do próprio espelho do que os aplausos de uma multidão hipócrita e medíocre. A falácia da justiça cósmica. Um dos maiores venenos da mente moderna é a crença de que o mundo deve ser justo. O homem fraco passa horas reclamando que não teve sorte, que o chefe não o valoriza, que o governo o oprime ou que a genética o traiu. Ele espera por um tribunal invisível que venha corrigir os seus problemas. Acorde. O universo não ouve os seus choros e a natureza não tem moralidade. O leão não pede desculpas à gazela. O estoicismo brutal parte do princípio de que a realidade é fria e indiferente. O que você ganha na vida não é o que você merece. É o que você tem a força para tomar e manter. Se as cartas que você recebeu são horríveis, reclamar não vai trocar a sua mão. Você tem que jogar com o lixo que recebeu e superar aqueles que nasceram com todas as vantagens. Isso não é um pensamento triste. É a libertação final. Quando você para de esperar justiça, você assume a responsabilidade total e radical. A culpa pode não ser sua, mas o problema agora é 100% seu. O homem vitimista gasta a sua energia buscando culpados. O estrategista gasta a sua energia desenhando soluções letais. Eis o que distingue um homem forte dos demais. Ele não chora pelas regras do jogo. Ele estuda o tabuleiro, cala a boca e domina a partida com o que tem nas mãos. O mito da motivação como combustível. Existe uma indústria bilionária construída para vender a você a ideia de que precisa estar animado para agir. Você assiste a vídeos hiperativos, busca frases de impacto e espera sentir aquela onda de energia no peito antes de começar o trabalho duro. Isso é um erro de principiantes. A motivação é uma emoção, e como toda emoção, ela é instável, passageira e traiçoeira. Confiar na motivação é como tentar construir uma casa sobre a água. O estoicismo brutal não reconhece a motivação. Ele reconhece apenas a disciplina de ferro. A disciplina é o que resta quando o entusiasmo morre, quando a dor de cabeça aparece, quando chove lá fora e ninguém está olhando. O homem de elite não pergunta a si mesmo se está com vontade de fazer o que precisa ser feito. A vontade não entra na equação. O dever é absoluto. Você age primeiro e os sentimentos se alinham depois. É essa capacidade de operar no mais absoluto vazio emocional que cria resultados sobre-humanos. Enquanto os seus concorrentes estão na cama esperando a inspiração divina, você está no campo de batalha, executando mecanicamente o seu plano. Eis o que distingue um homem forte dos demais. Ele é o senhor absoluto das suas ações. Ele não é escravo das suas oscilações de humor. Ele age porque jurou a si mesmo que agiria. E a sua palavra é a lei cósmica. A estratégia da invisibilidade tática. No mundo de hoje, todos querem ser vistos. Todos expõem os seus planos, os seus relacionamentos e as suas pequenas vitórias na vitrine das redes sociais. Isso é o comportamento de quem busca migalhas de validação. Ao se expor, você mostra os seus pontos fracos e os seus próximos passos aos seus inimigos,
e aos invejosos disfarçados de amigos. O estoicismo brutal ensina a virtude da invisibilidade tática. Você deve se mover em completo silêncio. Não anuncie os seus movimentos. Não conte sobre os seus estudos, os seus negócios ou a sua transformação. Deixe que as pessoas presumam que você continua o mesmo medíocre de sempre. A escuridão é o melhor lugar para se desenvolver. Nela não há expectativas de terceiros, não há pressão e não há sabotadores. Quando você trabalha nas sombras, o choque do seu sucesso será ensurdecedor. As pessoas só verão o produto final brilhante, forte e imbatível, sem nunca entenderem os dias sombrios de forja que o criaram. O homem fraco precisa que os outros saibam que ele está tentando. O homem de elite não se importa com a plateia, ele só se importa com a conquista do território. Eis o que distingue um homem forte dos demais. Ele é como um submarino nuclear, profundo, silencioso, não detectado, mas com a capacidade de alterar o curso de tudo ao seu redor no momento em que decidir emergir. Observar sem jamais absorver. A vida é um teatro de absurdos e tragédias. Diariamente, você é bombardeado com notícias ruins, crises alheias, dramas de colegas de trabalho e histeria global. A reação natural do homem não treinado é absorver tudo isso como uma esponja. Ele se estressa com problemas que não pode resolver, sofrendo por tempestades que estão a milhares de quilômetros de distância. O estoicismo brutal exige a criação de uma barreira impenetrável ao redor da sua mente. Você deve aprender a observar o caos sem deixar que ele infiltre o seu sistema nervoso. Seja o rochedo no meio do oceano tempestuoso. As ondas quebram contra ele com fúria, mas ele não se move 1 milímetro. A fúria das águas acaba se transformando em espuma aos seus pés. O estoico moderno sabe traçar a linha divisória entre o que está sob o seu controle total e o que não está. O clima, a economia, a opinião alheia, nada disso lhe pertence. Portanto, nada disso merece um pingo do seu suor. Dedicar energia mental ao incontrolável é um desperdício imperdoável de munição. Eis o que distingue um homem forte dos demais. Ele assiste ao drama do mundo como quem assiste a um filme. Ele compreende a trama, vê os atores se desesperarem, mas sabe perfeitamente que está confortavelmente sentado fora da tela, no controle total do seu próprio destino. A arquitetura do foco extremo. Vivemos na era da dispersão. A mente do homem médio é fragmentada em 1000 pedaços a cada hora. Notificações, e-mails, vídeos curtos e pensamentos acelerados. Essa fragmentação destrói qualquer possibilidade de grandeza. Para alcançar o nível de excelência que subjuga os outros, você precisa dominar o foco extremo, quase psicopático. O estoicismo brutal não é apenas suportar coisas ruins, é também focar brutalmente naquilo que constrói o seu poder. Foco não é apenas olhar para um ponto. Foco é a capacidade agressiva de ignorar todas as outras alternativas atraentes. É sentar-se na frente de uma tarefa e declarar guerra a qualquer interrupção. Você deve treinar o seu cérebro para ficar em um estado de fluxo profundo, por horas seguidas, ignorando a fome, o tédio e a vontade de verificar o celular. A genialidade raramente é um dom genético. Na maioria das vezes, é o resultado de uma atenção indivisível, aplicada consistentemente durante anos. O mundo recompensa desproporcionalmente aqueles que conseguem pensar com clareza em meio à neblina de ruídos modernos. Eis o que distingue um homem forte dos demais. Ele trata a sua atenção como um franco atirador trata a sua munição. Um tiro, um abate, sem movimentos desperdiçados, sem energia jogada no ralo das trivialidades. Transformando a ansiedade em energia cinética. O homem comum vê a ansiedade como uma doença incapacitante. Quando sente o estômago embrulhar e as mãos suarem diante de um grande desafio, ele recua. Ele tenta se acalmar, toma medicações ou foge da situação para voltar à sua zona de conforto.
Mas o estoico brutal enxerga a química do corpo de outra forma. A ansiedade e a excitação causam exatamente a mesma resposta fisiológica. O coração acelera, o sangue flui, as pupilas dilatam. O que muda é apenas o rótulo que o seu cérebro preguiçoso coloca nessa sensação. A ansiedade não é o seu corpo dizendo, pare. É o seu corpo dizendo, prepare-se para o impacto. É pura energia cinética pronta para ser usada. Quando a pressão sobe, o homem superior não tenta se acalmar. Ele redireciona essa torrente de energia nervosa diretamente para a tarefa que está na sua frente. Ele a usa como combustível de alta octanagem para quebrar os obstáculos. O medo de falhar torna-se a agressividade necessária para vencer. Pare de fugir do estresse. Ele é a forja onde os guerreiros são moldados. Eis o que distingue um homem forte dos demais. Ele não é ausente de medo ou ansiedade. Ele simplesmente não permite que esses sentimentos o paralisem. Ele os cavalga como feras selvagens, direcionando a fúria deles para esmagar os seus objetivos. O tempo como o juiz implacável e supremo. A maior mentira que você conta a si mesmo é que ainda tem tempo. Você empurra as suas ambições para a próxima segunda-feira, para o próximo ano, para quando a situação estiver ideal. Isso é a ilusão da imortalidade. O estoicismo brutal, focado no memento mori, traz a consciência aterrorizante da morte para perto de você, não para paralisá-lo, mas para despertá-lo violentamente. O relógio está correndo contra você desde o segundo em que você nasceu. Cada respiração é uma a menos. O homem comum age como se o seu tempo de vida fosse infinito, perdendo finais de semana inteiros com entretenimento fútil e ressacas morais. O homem de elite sabe que a areia da ampulheta não para. Ele usa a sombra da morte como um conselheiro diário. A pergunta não é se você vai morrer, mas se você realmente terá vivido antes de virar pó. Quando você adota a urgência mortal, a procrastinação perde o sentido. As pequenas brigas e preocupações mesquinhas desaparecem instantaneamente, pois não há tempo a perder com poeira. A paciência estratégica é essencial para grandes vitórias, mas a execução diária deve ser feita com uma urgência violenta. Eis o que distingue um homem forte dos demais. Ele sente a presença invisível do tempo às suas costas e usa essa pressão fria para agir hoje com a fúria de quem sabe que o amanhã é apenas uma promessa incerta. A erradicação da validação feminina e social. Muito do que o homem moderno faz é secretamente voltado para impressionar os outros, especialmente o sexo oposto ou os seus supostos rivais. Ele compra o carro que não pode pagar, veste as marcas que o endividam e finge uma vida que não tem. Tudo para arrancar um sorriso ou um olhar de admiração de pessoas que, no fundo, não se importam com ele. O estoicismo brutal exige que você corte o cordão umbilical da validação externa. Você não constrói um corpo blindado para receber curtidas. Você o constrói porque o seu corpo é o seu templo militar e deve estar pronto para a guerra da vida. Você não faz dinheiro para ostentar. Você faz dinheiro para comprar a sua liberdade e financiar o seu império. Quando você cessa o desejo desesperado de ser admirado, você se torna perigoso, porque as táticas de manipulação da sociedade perdem o efeito sobre você. A mulher de alto valor respeita o homem que não rasteja por atenção. O rival teme o homem que não reage a provocações de status. Quando o seu único juiz é o seu próprio padrão de excelência inatingível, você se eleva acima da multidão ruidosa. Eis o que distingue um homem forte dos demais. A sua bússola não aponta para o norte da aprovação alheia. Ela aponta exclusivamente para a sua própria integridade, honra e propósito indestrutível. A frieza estratégica na resolução de problemas. Quando um desastre acontece, a primeira reação da maioria é o pânico. As pessoas correm em círculos, gritam, culpam os céus e mergulham na histeria coletiva. Nesses momentos de caos,
O poder passa automaticamente para as mãos de quem permanece calmo. O estoicismo brutal ensina a frieza estratégica. Imagine que a sua mente é uma sala de cirurgia. Ela precisa estar limpa, iluminada e completamente livre de contaminação emocional. Quando o problema surge, você deve dissecá-lo com a precisão de um cirurgião militar. Qual é o problema real? Quais são os danos? Quais são as 3 opções imediatas de ação? Qual é a mais letal e eficiente? Não há espaço para o esse ou o porquê eu. Isso é pensamento de vítima. O líder estoico assume o controle do caos, simplesmente por não participar dele. A sua frieza não é falta de empatia, é o mais alto nível de cuidado, pois só quem está frio e calculista pode resolver a crise e salvar os que estão ao seu redor. A emoção no meio da guerra leva à morte tática. A razão gélida leva à vitória. Eis o que distingue um homem forte dos demais. Ele é o centro de gravidade em qualquer tempestade. Enquanto os outros perdem a cabeça, ele analisa as variáveis, toma a decisão implacável e a executa sem piscar. O abraço letal ao desconforto extremo. Você foi treinado a amar a cadeira macia, o banho quente e o ar condicionado perfeito. Você odeia o atrito, e é exatamente esse conforto constante que está apodrecendo a sua vontade. A resiliência não é algo que você nasce tendo, é algo que você constrói submetendo o seu sistema nervoso ao atrito intencional e constante. O estoicismo brutal prescreve o desconforto voluntário. Não de vez em quando, mas como um estilo de vida diário. Você deve se forçar a fazer coisas que odeia. Acorde antes do sol, quando a cama está quente e a sua mente implora por mais 5 minutos. Entre na água gelada. Levante o peso que desafia a sua força. Estude o assunto complexo até o cérebro latejar. Faça essas coisas não apenas pelo resultado físico ou intelectual, mas para mostrar à sua mente primitiva quem é que manda na porra toda. Cada vez que você escolhe o caminho mais difícil voluntariamente, você fortalece o músculo da sua disciplina férrea. Quando a vida trouxer a dor não planejada, como doença, falência ou perda, você não vai quebrar. Você já habita no território do desconforto. Eis o que distingue um homem forte dos demais. Ele é um monstro forjado no fogo da própria disciplina. O que é um pesadelo para o homem médio é apenas o aquecimento matinal para ele. O desprezo pelo tédio como fuga mental. Um dos maiores inimigos da excelência não é o fracasso, é o tédio. A rotina do sucesso raramente é glamurosa. Ela é repetitiva, maçante, isolada e muitas vezes silenciosa. A maioria dos homens abandona suas grandes metas não porque são incapazes, mas porque ficam entediados. Eles precisam do drama, de uma nova ideia, de um novo estímulo brilhante. O estoicismo brutal exige a domesticação do tédio. Você deve aprender a encontrar o êxtase na execução repetitiva dos fundamentos. O faixa preta não é aquele que sabe 1000 golpes de forma superficial. É o homem que repetiu o mesmo golpe básico 100.000 vezes no escuro do dojo. O domínio real requer que você faça a mesma coisa monótona dia após dia, com a mesma intensidade do primeiro dia. Não há festa, não há aplausos. Há apenas você e o trabalho duro. Quando você suporta a aridez da rotina contínua, sem precisar de injeções de dopamina barata, você se torna invulnerável às flutuações do mercado e da vida. Eis o que distingue um homem forte dos demais. Ele faz as pazes com o trabalho invisível e maçante. Ele sabe que os castelos mais magníficos não são construídos com magia, mas colocando estupidamente um bloco de pedra em cima do outro, milhares de vezes seguidas. O corte impiedoso de alianças mortas. Nós carregamos pesos mortos pelas nossas vidas em nome de uma lealdade distorcida. Você mantém amigos de infância que se tornaram fracassados acomodados. Você suporta parentes tóxicos que zombam dos seus objetivos. Você fica em grupos onde a única conversa é sobre bebida,
fofoca e mediocridade. O estoico brutal sabe que você é a média do ambiente que tolera. Você não pode voar com as águias se continua ciscando na lama com os perus. É hora de usar o bisturi. O corte impiedoso é necessário. Se uma associação não eleva os seus padrões, não desafia a sua inteligência e não apoia a sua missão estoica, ela deve ser eliminada. Isso soa cruel. A crueldade real é sacrificar o seu próprio potencial brilhante para não ferir os sentimentos de alguém que se recusa a crescer. O isolamento estratégico é infinitamente superior à má companhia. Ao esvaziar a sala da sua vida, você cria espaço para alianças de altíssimo nível, para mentores e parceiros que vibram na mesma frequência violenta de crescimento que você. Eis o que distingue um homem forte dos demais. Ele não tem medo de limpar a mesa. Ele prefere caminhar por um deserto escaldante sozinho do que ser arrastado para o abismo por companhias medíocres e sem visão. O fim das desculpas disfarçadas de explicações. A mente fraca é brilhante em criar histórias complexas para justificar o seu próprio fracasso. O homem comum perde, falha ou desiste e imediatamente constrói um muro de justificativas racionais. Ele diz que o mercado estava ruim, que a ferramenta travou, que não teve tempo. Ele não chama isso de desculpa, ele chama de explicação válida. O estoicismo brutal oblitera qualquer sombra de justificativa. A regra de ouro do homem de poder é resultados ou silêncio. As razões pelas quais você não conseguiu são lixo verbal. Ninguém liga para o quão difícil foi. A história só se lembra dos vencedores. Quando você falhar, porque você inevitavelmente falhará na sua jornada, engula o ego e olhe para o espelho. A culpa é sua. A responsabilidade é sua. Faltou planejamento militar. Faltou força bruta. Faltou resistência emocional. Ao aceitar a culpa absoluta, você adquire o poder absoluto de mudar o resultado da próxima vez. Desculpas são analgésicos que curam a sua dor imediata, mas apodrecem as suas pernas a longo prazo. Eis o que distingue um homem forte dos demais. A sua boca nunca pronuncia porque eu não consegui. A única frase que sai da sua mente focada é como eu farei com que seja impossível falhar da próxima vez. A soberania interior diante da ofensa extrema. Você será testado. Em algum momento da sua ascensão, aqueles que ficaram para trás tentarão destruí-lo com palavras. Eles espalharão boatos, tentarão ridicularizá-lo em público, atacarão a sua honra. A reação do homem com ego inflado é partir para o ataque, justificar-se ou se vingar de forma reativa. Ele se curva ao nível do agressor, sujando as suas mãos na lama. O estoicismo brutal dita que você use a ofensa como uma alavanca para mostrar a sua superioridade inalcançável. Se o que eles dizem é verdade, você não deve se irritar, mas consertar o erro em silêncio. Se o que eles dizem é mentira, por que a opinião de um tolo deveria alterar os batimentos cardíacos de um imperador? A resposta mais violenta e destrutiva a um insulto é o silêncio profundo, aliado a um sorriso de desprezo gélido. Ao não reagir, você tira todo o poder do agressor e o devolve para ele multiplicado em forma de humilhação cósmica. Ele percebe que sequer existe no seu radar de preocupações. A verdadeira soberania não é gritar mais alto, é habitar em uma altitude mental tão estratosférica que as pedras jogadas de baixo sequer arranham a sola das suas botas. Eis o que distingue um homem forte dos demais. Ele transforma o ódio dos inferiores em uma simples brisa que passa, enquanto ele continua pavimentando a sua estrada. A ascensão final e a solidão do topo. O caminho do estoicismo brutal não é para todos. Exige que você abandone a maioria das alegrias vazias que anestesiam a massa. Exige disciplina de aço, noites em claro, isolamento cirúrgico e uma mente que não se curva perante o inferno. Quando você aplicar esses 20 princípios de forma obstinada, você perceberá que a paisagem ao seu redor
começará a mudar. Aqueles que zombavam de você ficarão para trás, perdidos em vidas comuns e frustradas. Os obstáculos que pareciam montanhas inescaláveis se transformarão em meros degraus. Mas você também perceberá que o topo é um lugar incrivelmente frio e silencioso. Haverá poucos com quem você poderá compartilhar a profundidade da sua mente e a magnitude da sua força. Você venceu tudo, e agora você está sozinho, da maneira mais grandiosa e poderosa possível. O poder absoluto exige isolamento absoluto. Você deixou de ser uma peça no tabuleiro que reage aos movimentos alheios e tornou-se a própria mão fria que movimenta as peças. Eis o que distingue um homem de elite absoluta dos meros mortais. Ele olha para o vasto e silencioso horizonte que conquistou e percebe que a verdadeira guerra sempre foi dentro da sua própria mente. E ele saiu vencedor. Você chegou ao final, e isso já o coloca à frente de 99% dos que começaram e desistiram no primeiro obstáculo. A jornada através do estoicismo brutal não é sobre se transformar em uma máquina sem alma. É sobre purificar a sua essência. É sobre extirpar as suas fraquezas, queimar as suas ilusões e erguer, sobre os escombros do seu antigo eu, uma fortaleza mental absolutamente impenetrável. A paz real não é a ausência de guerra no mundo. A paz real é a maestria total e absoluta sobre a guerra que acontece dentro da sua própria mente. A partir de hoje, você não é mais uma vítima do caos. Você é a ordem no meio dele. Quero agradecer por ter ficado até o fim. Isso prova que o seu desejo por grandeza é real e não apenas um capricho. Mas o conhecimento sem execução violenta é apenas entretenimento. É hora de agir. Inscreva-se agora neste canal para continuar a sua forja mental diária. Curta este vídeo para mostrar o seu compromisso e preste atenção nesta pergunta final. Quero que você responda nos comentários com sinceridade cirúrgica. Qual é a primeira fraqueza emocional que você vai destruir impiedosamente a partir de hoje? Nos vemos no topo.